Bom dia, queridos amigos. Bora acordar, vamos fazer mais uma reflexão. Cadê minhas lamparinas? Hoje nós vamos fazer aí o estudo do item 75. Hoje nós temos convidada, a Evelyn já tá aí. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês. Bom dia, Anderson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Alê, na nossa... Então, item 75, em plena prova. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai colocando aqui o nosso tema. Seja muito bem-vindo, Anderson, Alexandre, Jaque. Deixa eu já ir chamando a nossa convidada. Bora chamar aqui a Evelyn. Bom dia, Antônio. Bom dia, Inalda. Sejam muito bem-vindos. Olá, Monique, tudo bem? Olá! Você não está aparecendo para mim. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas vendo eu não tô ainda não. Deixa eu ver se Será não que carregar, a gente tenta de novo aqui. tá? Se não der, eu posso também tentar. Eu posso sair e voltar. Pode ser. Vamos tentar? Porque tá aqui como conectando e não foi. Se você puder, inclusive, mandar o convite, aí eu aceito e vamos ver se vai. Tá Vamos ótimo. fazer Então, diferente. vou sair e volto. Combinado. Obrigada. Bom dia, Angel. Seja muito bem-vinda. Vamos começar a nossa reflexão de hoje com o item 75 em plena prova, do livro Religião dos Espíritos. Vou esperar a Evelyn entrar aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer aí um estudo compartilhado com a Evelyn. Evelyn Freire, do Conhecendo o Espiritismo. Quem não conhece o canal da Evelyn, gente, já entra lá, já começa a seguir agora sim. Bom Tudo bem, dia. Monique? Bom dia, minha querida. Bom dia, gratidão por você ter topado fazer essa reflexão com a gente. Esse horário, 8 horas da manhã, não é fácil acordar, não. Imagina, mas a gente está muito feliz e agradece muito pelo convite. Você é sempre muito querida, fazendo esse trabalho tão bonito. Então, com certeza, é uma grande honra para nós estarmos aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, para quem não conhece Evelyn aí do Conhecendo o Espiritismo, ela que é escritora, poetisa, adoro suas poesias, Evelyn. Palestrante, também nossa amiga, colega e comunicadora também, né? Colunista ali na Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Maravilhosa. Vamos começar então o nosso estudo, Evelyn? Vamos lá. Bora lá. Então, normalmente como é que eu faço? A gente vai lendo, né, o capítulo e a gente vai fazendo umas pausas para fazerem os comentários, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Então, bora lá. Em plena prova. Então, é o estudo aqui da reunião pública do dia 26/10/59, da questão 266, lá do Livro dos Espíritos. Eu vou só trazer aqui a questão, quando Kardec questiona os espíritos. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E aí os espíritos respondem, para nós sim, para o espírito não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. E aí tem complementos, né? Mas é interessante quando ele faz esse questionamento, né, Evelyn? Porque aí ele já começa aqui a questionar por que a gente escolhe determinadas provas, determinadas dificuldades, determinadas aflições nessa nossa encarnação, né? Com certeza. Já podemos começar a Podemos, bora lá. Então tá bom. Aqui é bate-papo. Olha, eu acho essa uma das... Bom, todas as questões do Livro dos Espíritos são maravilhosas, mas essa realmente, muitas pessoas já devem ter chegado contigo e comigo também dizendo, meu Deus, mas onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi esta prova? Porque quem é espírita já sabe que escolheu. Mas por que eu escolhi isso?
E, de fato, o livro dos Espíritos é maravilhoso e a doutrina também nos esclarece que a nossa visão é completamente diferente. Na verdade, o estar no mundo material, a gente sabe que empana, escurece, limita extremamente as potencialidades de espírito. E o peso do mundo material, as influências da matéria, são muito difíceis realmente para o espírito. Mas quando a gente está na erraticidade, é diferente. Por mais que nós sejamos ainda imperfeitos, e somos, temos as nossas fragilidades, temos uma visão diferenciada. A nossa visão ali não está sob o impulso, sob a força da matéria, do corpo físico. E aí nós vemos realmente tudo mais claramente. E o que eu acho interessante que ele diz nos comentários, inclusive de Kardec nessa pergunta, é que quando nós estamos lá, que nós conseguimos ver, por exemplo, muitos outros espíritos já mais felizes, numa outra condição evolutiva, quem que não vai pensar, puxa vida, eu também gostaria de alcançar essa condição, eu também gostaria de estar assim, ser um espírito mais feliz. Mas ali cai realmente a consciência, fala alto e diz, mas você ainda precisa trabalhar mais, você ainda precisa se esforçar mais, você ainda precisa caminhar mais. Você ainda precisa voltar à matéria, buscar para você um pouquinho de luta, para que você realmente possa alcançar essa condição. Então, lá... e outra coisa que eu acho o máximo. Quando eles estão no plano espiritual, que eles veem a felicidade dos bons, eles comparando com a felicidade da Terra... meu Deus, a Terra aqui... Não dá, né? Não dá, porque a nossa felicidade é tão pequenininha ainda... Então, tudo isso, claro, faz eles perceberem, não, vamos lá, se eu tiver que sofrer um pouco, não tem problema, porque, na verdade, eu sei que nós estamos fazendo um esforço hoje para que o nosso amanhã seja mais feliz. E se a gente pensar, Monique, na vida material a gente faz a mesma coisa. Com certeza. Poxa, com certeza. Quantas vezes a gente não passa por situações mais difíceis, de mais dedicação, enfim, do que seja, na vida pessoal, na vida profissional, pela busca dos nossos projetos, às vezes um concurso que a gente quer fazer. Nós, muitas vezes, não estabelecemos um período de mais luta, de mais dedicação, para que no amanhã a gente possa ter o sucesso, ter a conquista dos nossos sonhos e desejos. Então, nós vivemos na vida material também, trabalhando para no amanhã termos um retorno melhor. Então, é natural isso, faz parte da vida. Só que a nossa visão na matéria ainda é mais limitada. E do plano espiritual já é mais ampla. Mas isso, na verdade, acontece tanto lá quanto cá. Eu acho muito interessante quando ele fala na questão, inclusive, falando a respeito da visão que nós temos quando a gente está encarnado e quando a gente está na erraticidade, desencarnados, né? Quando a gente está encarnado, a gente tem aquela visão limitada, como se a gente estivesse abaixo da montanha, né? A gente só consegue ver ali ter aquela visibilidade estreita, né? Limitada. E quando a gente está na erraticidade, a gente consegue ter essa visão de que, olha, isso aqui é só um período, né, de encarnado, uma vivência. Eu gosto muito dessa palavra prova, né, que tem tudo a ver com experimentação, com teste. Então, um pouco disso. Quando você tem essa dimensão de que é só um pedacinho desse período, né, de experiência, de teste, você consegue, de alguma forma, também se provocar mais a ter determinadas provações, determinadas experiências, justamente para alcançar essa vida futura que a gente espera chegar nessa perfeição. Eu acho muito bacana quando nos comentários ele destaca muito essa questão, né? Não, e essa tua colocação foi sensacional, porque tu disseste exatamente, aquele período de prova é um período, não é eterno. Então, quando nós temos essa consciência de que nós estamos passando por um período, um tempo limitado e que vai findar de prova, a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa resignação é muito diferente. Porque quem não tem o conhecimento da vida espiritual acha que realmente... Acha não. Normalmente tem a impressão de que essas provas elas são eternas ou que não terão fim. E, na verdade, o espírito já tem essa visão, como nós colocamos, completamente diferente. Ele sabe que aquilo ali é um tempo que vai findar para algo melhor. Então, quando nós temos a dimensão da pequenez da vida material perto da eternidade do nosso espírito, fica muito mais fácil. Não que fique mais
Não que nós não soframos. Eu gosto sempre de colocar isso. Não é que as provas não sejam difíceis. Não é que nós ainda não soframos de alguma forma. Ainda sofremos, Monique, porque somos muito frágeis ainda, imperfeitos. Mas a compreensão do porquê e para quê, ai, faz toda a diferença. Toda a diferença. Dá um ânimo novo, né? Dá um ânimo para continuar. A gente começa a compreender porque a gente passa por determinadas situações, né? Exatamente, exatamente. E aí ele fala o seguinte, começa já, né, a narração dizendo o seguinte: aguardas a melhora que parece tardia, suspiras em vão pelo amigo ideal, anseias inutilmente pela concórdia doméstica, clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Interessante quando ele fala a respeito do amigo ideal, né? A gente fica criando aquele amigo ideal, né? Aquela ideia através dos nossos pensamentos do que seria essa possibilidade de encarnação, né? O que seria, por exemplo, a encarnação ideal, quem são esses familiares, quem são esses amigos que estarão aqui junto com a gente. Mas é tudo muito na teoria, porque na prática que a gente começa realmente a vivenciar essa experiência, né, Evelyn? Com certeza. E Emmanuel realmente já coloca exatamente o que nós pensamos. A verdade é que quando nós estamos aqui, nós queremos que tudo seja maravilhoso, nossa vida seja realmente um mar de rosas e as dificuldades não sejam nossas amigas. Que isso sirva para os outros, mas nós queremos sempre uma vida muito boa e muito tranquila, que é o que exatamente ele diz. Mas quando ele diz, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. E aqui eu coloco e acho importante destacar que nós, na verdade, só conseguimos esperar com paciência se nós tivermos esse entendimento que nós estamos falando agora. É muito difícil você explicar, você sugerir, você ter paciência diante das provas se você não tem ideia da justiça divina, se você não compreende o porquê da dor, porquê a necessidade do sofrimento, se nós não entendemos, por exemplo, da vida eterna, daquilo que nos reserva. Então, na verdade, a doutrina espírita e Emmanuel vem falando isso aqui, quando ele vem justamente falando, olha, ontem devastamos lares, hoje estamos reconstruindo. Ele vem falando aí da lei de causa e efeito. É muito difícil ter essa paciência quando não há o entendimento. Então, sim, por isso que eu acho que, claro que o amai-vos está sempre na frente. Amai-vos e instruí-vos. O amor é essencialmente o que nos modifica, o que nos constrói, o que nos faz feliz. Mas o conhecimento que nos liberta, nos dá um entendimento, é fundamental para alcançarmos essa paciência. Mesmo tendo esse conhecimento que eu tenho, você tem, todos nós que estamos aqui ouvindo tem, já é difícil. O que dirá se nós não tivéssemos? Então, vem aí realmente a Emmanuel dizendo que nós gostaríamos de um mundo de flores. Né? Aqui, a melhora, o amigo ideal, a concórdia. Ou seja, não queríamos problema, mas precisamos. Então, vamos realmente trabalhar, estudar, procurar desenvolver o nosso coração para adquirir essa paciência que nós necessitamos. Sabe o que eu gosto também de destacar muito, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Monique? Que algumas pessoas têm uma percepção equivocada da dor. Em que sentido? As pessoas acham que, eu estou passando por essa dor, porque eu preciso, estou resgatando alguma coisa, enfim. Mas veja, não é o passar pela dor que evolui a criatura, não. Eu posso passar uma existência de dor e não crescer nada e não progredir nada. Por quê? Porque eu não tive paciência, porque eu não tive resignação, porque eu não tive entendimento diante daquela dor. Não basta sofrer, é preciso saber sofrer. E diz o Evangelho, se nós sofrermos com irresignação, blasfêmia, nos sentindo vitimados pela justiça divina, o nosso sofrimento é inútil. E eu vou precisar passar por tudo aquilo novamente. Então, perder uma experiência reencarnatória porque não soubemos ressignificar a dor é muito triste. Então, lembremos, todos sofremos. Mas será que nós estamos tendo paciência, como nos diz Emmanuel? Será que nós estamos sabendo compreender o porquê das nossas provas? Será que eu tenho entendimento de que Deus é Pai, misericordioso e bom, que Ele não quer o meu sofrimento, mas Ele quer exatamente o meu aprendizado?
e que cabe a mim aprender com essa dor o quanto antes, porque se eu aprender, o amanhã vai ser de alegria e felicidade. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter, porque senão a gente sofre, não quer sofrer, sofre e ainda não cresce nada. Aí é que é pior, verdade. chegar lá, meu Deus, não cresci nada. Não E é? aí você falando isso, me lembrou muito essa situação que nós estamos vivendo da quarentena, do isolamento. Quantas pessoas vão passar por esse sofrimento? Todo mundo está passando, de alguma forma, tem essa determinada dor, esse determinado sofrimento. Mas quantas pessoas vão passar por tudo isso e não vão tirar nenhum aprendizado, não vão enxergar esse momento como uma oportunidade de mudança, né, de melhoria interior, né, de reforma íntima. E quantas outras pessoas vão aproveitar esse momento e vão sair diferentes, vão sair modificadas. É um pouco disso, né? Quantas pessoas vão passar por todo esse período, vai chegar a vacina, vão voltar a trabalhar e vão continuar no mesmo estágio que estavam antes, né? Exatamente, exatamente. Bora lá. Tem mais. Vamos lá. E aí ele fala o seguinte: ontem devastamos lares alheios, hoje é preciso reconstruí-los. Ontem traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros. Hoje é preciso purificá-los. Ontem retínhamos sem proveito a fortuna de todos. Hoje é preciso devolvê-las em trabalho, acrescido de juros. Ontem cultivamos aversões. Hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. Ontem abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Interessante, né? Quando ele fala a respeito dessa questão do é preciso devolvê-lo em trabalho, acrescido de juros, muitas pessoas não entendem muitas vezes o trabalho que é dado, né, nessa encarnação. Por que muitas vezes trabalham e ganham pouco. E eu gosto muito de uma passagem de Raul Teixeira, quando ele fala, ele compartilha uma vivência em que um dia ele estava ali no trabalho, né, ele era funcionário público, e um dia ele começou a criar um motim no trabalho porque ele entendia que ele ganhava pouco, né? Quando ele começou a criar esse motim em determinado grupo, o mentor espiritual dele foi se aproximando, ele foi vendo essa aproximação e ele ficou super constrangido quando ele viu esse mentor se aproximar. E aí ele começou a mudar o discurso dele conforme o mentor ia se aproximando, porque ele percebeu que ele estava fazendo coisa errada. E aí quando o mentor se aproximou e as pessoas dispersaram, ele falou assim: porque eu ganho pouco, né? Tô falando isso tentando se justificar para o mentor, porque eu ganho pouco, né? Onde já se viu, eu trabalho tanto, tal. E aí o mentor dele falou assim: mas sabe por que você trabalha tanto nessa vida? Porque na encarnação anterior, você tinha que ter trabalhado e você fingia que você trabalhava. Então, agora você está buscando esses juros aí do trabalho. Por isso que você trabalha nessa encarnação bem mais do que você precisaria. Acho muito interessante, né, essa comparação quando a gente vem resgatar na próxima encarnação. Com certeza, com certeza. Muito dessa passagem aqui que ele traz. Não estou conseguindo te ver. Tá direitinho? Ah, agora voltou. Tá me ouvindo bem? Você? Ou, né? Vamos esperar e ver se a Monique volta. Que travou aqui. Pronto. Monique, tá me ouvindo? Voltou? Deixa eu até mudar aqui a minha internet para ver se melhorou. Não sei se foi a minha internet, se foi a sua. Mas na dúvida, vamos conferir aqui, né? Vamos. Mas agora eu tô te ouvindo bem, tá bem tranquilo. Tá? Porque Então tá bom. Para mim tinha falhado aqui. Falhado. Bom, aqui quando a Emmanuel está falando da lei de causa e efeito, né? Na realidade, hoje, precisamos reconstruir, purificar, trabalhar, reparar e solver tudo aquilo que, de alguma forma, prejudicamos no passado. E eu gosto de quando eu reflito sobre a lei de causa e efeito, eu gosto de falar que a lei de causa e efeito, ela é diferente da lei de ação e reação. Dentro da doutrina espírita, a gente ouve essas duas leis como sinônimas.
lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Mas se nós formos refletir bem sobre elas, Monique, elas não são a mesma coisa. Por quê? A lei de ação e reação, né, com base na terceira lei de Newton, é aquela que nos diz que a cada ação existe uma ação contrária de mesma força e intensidade. Quando nós ouvimos isso, mesma força e intensidade, nos dá a ideia de que exatamente aquilo que nós fizermos, nós vamos receber uma força contrária daquela mesma intensidade, que é mais ou menos, se nós formos prestar atenção, a lei de Talião, porque eu faço na mesma medida, eu recebo. E a lei de causa e efeito, que é a lei divina, ela não é exatamente assim. Por quê? Porque Deus é essencialmente misericordioso e bom. Então, o que significa isso? Quando eu faço um mal muito grande, eu vou precisar colher o mal? Vou. Porque se eu faço mal, eu colho o mal. Mas eu não vou receber esse mal, eu não vou colher esse mal na mesma proporção e intensidade que eu pratiquei. Porque Deus não quer o nosso sofrimento, a nossa dor, Ele quer o aprendizado. Então eu vou sofrer um pouco, vou, mas apenas o estritamente necessário para o meu aprendizado, para a minha renovação, para a minha transformação espiritual. Então eu cometo um mal muito grande e eu vou receber um mal ainda bem pequeno, comparativamente ao que nós fizemos. Então, quando nós estamos hoje, eu estou sofrendo muito, tu não sabes o que tu fizeste no ontem. Pode ter certeza que a tua prova no hoje ainda é pequenininha, perto daquilo que tu fizeste. E se tu aprenderes agora, tu vais ficar com ela apenas, tu não vais precisar passar por mais sofrimento. Então, olha como Deus é misericordioso. E o inverso é verdadeiro. Quando nós fazemos algo de bom, o que nós vamos colher é infinitamente maior do que aquilo que nós fizemos. Diz também no Evangelho que nós seremos pagos com o cêntuplo daquilo que nós fizermos. Então, fazemos um bem pequeno e recebemos uma graça gigantesca. Isso é misericórdia. Olha como é a lei de causa e efeito. Eu faço o bem e vou receber o bem, mas um bem maior do que eu fiz. Faço um mal grande e vou colher um mal pequeno. Então, Deus é extremamente misericordioso. E por que Ele nos permite graças maiores e sofrimentos menores? Porque Ele nos ama. E quando nós entendemos que nós nascemos para a felicidade, para a perfeição e não para a dor, conseguimos compreender a misericórdia divina e como Ele, na realidade, aplica a sua justiça. Então, eu acho essa ideia da lei de causa e efeito sensacional. E bem diferente da lei de Talião, completamente diferente. Tá? Então, assim, hoje ainda estamos sofrendo, mas perto do que fizemos é pouco. E vamos praticar um pouquinho de amor e de bem, porque com certeza o nosso amanhã vai ser maravilhoso e vai valer muito a pena todo o bem que nós fizermos na atual existência. Não é? E isso vai diminuindo também, né? Essas provas, essas expiações, conforme o bem que eu vou fazendo, eu vou atraindo esses espíritos superiores, esses espíritos também que estão, de alguma forma, sintonizados com esse bem que nós estamos fazendo e vai atenuando essas provas, né? Com certeza, é como diz, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, assim, algumas pessoas, assim, com você também devem entrar em contato, muitas vezes se sentindo culpadas por erros que fizeram, que praticaram na atual existência e que, ao tomarem conhecimento da doutrina espírita e tudo, realmente vem aquela sensação de arrependimento diante das atitudes cometidas. E aí perguntam, poxa, Eva, e agora? Eu já perdi minha reencarnação, muitas vezes por conta do mal que eu já pratiquei, que hoje eu tenho conhecimento? E eu digo, claro que não. O amor cobre a multidão de pecados. Ame. A partir de hoje, já que você tem essa consciência, dedique a sua vida ao amor, a fazer o bem. Eu também gosto de colocar o exemplo dos apóstolos ali. Pedro também traiu o mestre 3 vezes. E Judas também traiu o mestre entregando aos doutores. Mas ambos ali tiveram posturas completamente diferentes. Judas sentiu-se culpado, suicidou-se, porque achou que ele não tinha mais condições de ser perdoado diante do seu ato. Então, se culpou e acabou optando pelo suicídio.
Pedro também reconheceu o seu erro, mas ele arrependeu-se e começou o quê? A trabalhar ainda mais na seara do mestre. Com certeza, resgatou e muito a traição, né? O fato de ter negado o mestre 3 vezes. Então, nós podemos fazer da mesma forma. Nós erramos, mas nós podemos nos agigantar na própria existência pela prática do bem. O que dirá, então, Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, que matava, mas ao reconhecer-se ali na estrada de Damasco, cego para o mundo, cego para Deus e mudar, se tornou um dos maiores apóstolos. Então, ele se agigantou naquela resistência. Ele não nasceu espírito luminar, evoluído. Não, ele era também imperfeito, como nós, mas se agigantou durante a caminhada. Então, nós podemos fazer isso também. Erramos no ontem? Ok, vamos fazer o bem, vamos praticar o amor, que já vamos sair dessa existência muito melhor e sem a menor sombra de dúvidas. Então, assim, a doutrina espírita nos dá todo o roteiro. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Opa! Meu celular falando sozinho, outro. Mas, enfim, é isso, né? Que a gente possa realmente não nos culpar, mas arrependermos e praticar o bem. O amor cobre a multidão de pecados e Deus nos ama, fomos criados para o amor. Então, por mais que as provas sejam difíceis, quando nós caminhamos com Jesus, tendo Ele como roteiro, fica muito mais fácil. Não que não tenhamos os nossos desafios, mas fica bem mais fácil, com certeza. Com certeza. E a gente tem que lembrar que nós não temos um Deus punitivo, né, vingativo. Ele é luz, né, como você falou, é soberanamente justo e bom. E aí Emmanuel fala o seguinte: se sobes Calvário agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta? Imploraste antes do berço a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para que te entregaste à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoso e a doença difícil. Não atraiçoes a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros deslenhados da carne suplicam o ensejo que te já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo daria para obter a dor menor em que te refazes. Deste modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia, na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e da riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria, mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Quanto ensinamento, né? Gosto muito quando ele traz aqui para o nosso dia a dia, quando ele fala dessa questão do parente difícil, da doença difícil, né? Esse parente amargoso, a trama da obsessão, tudo isso foram coisas que nós pedimos para passar. E que muitas vezes ali no dia a dia com aquele familiar difícil, Evelyn, é complicado, né? Quando a gente tem esse conhecimento da doutrina espírita, facilita tanto esse entendimento, essa convivência, essas dificuldades que nós temos no dia a dia. Com certeza, com certeza. Porque, na realidade, o conhecimento é fundamental, como nós estávamos falando, mas acredito também aqui que exatamente esse finzinho de Emmanuel, quando ele diz, quando nós nos encontrarmos nessa situação, possamos orar e pedir a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. E pegando esse gancho, eu lembro da importância do Evangelho no lar. Porque o conhecimento nos ajuda a ter o entendimento, a saber os porquês, mas a oração, o Evangelho no lar, nos dá a força espiritual, o equilíbrio emocional, para termos realmente uma postura mais serena e pacífica diante dos enfrentamentos da vida. E eu sempre lembro o seguinte, que o Evangelho no lar pode ser feito mais vezes na semana. A gente sabe que ele é pelo menos uma vez por semana, mas nos momentos de provas, nas provas mais difíceis, quando nós nos sentirmos mais fragilizados, que nós possamos realmente buscar Deus mais vezes. Se for necessário, cada um é que vai avaliar, podemos fazer o Evangelho mais vezes, até mesmo todos os dias.
Por quê? Porque é aquele momento ali que nós vamos estar conectados com a espiritualidade, a nossa família, como você falou, às vezes um familiar mais difícil lidar, todos somos beneficiados com o Evangelho no lar. E com certeza as provas se tornam, não é que elas deixem de ser duras, mas a nossa forma de ver a prova, de lidar com ela, muda completamente. E a vida é de trabalho. Nós não estamos aqui de férias, é como ele diz, né? Aqui se estão sobes... os resultados da web. Ai, desculpa, Monique. Vida própria. Então, quando ele diz aqui, se sobes Calvário agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Ou seja, suor, trabalho. Nós não estamos aqui de férias. Então, ora e trabalha. Ora e trabalha. A oração nos dá a força espiritual, o equilíbrio, o sustento realmente para que nós possamos lidar com as dificuldades da vida. E o trabalho é o que faz, a atuação, é o trabalho. Através do trabalho, no bem, da renovação, é que nós vamos também apagando aí os nossos equívocos do ontem. Então, que nós não esqueçamos disso, do orar e do vigiar, e do orar e do trabalhar, para que nós possamos lidar melhor com as nossas provas. E que nós não busquemos... Aí, só para a gente finalizar, que eu sei que o nosso tempo já acabou. Que por mais que nós precisemos passar pelas provas, e já sabemos que necessitamos, que nós também não cruzemos os braços. No sentido de dizer, Senhor, eu preciso dessa prova, eu pedi, então vou sofrer resignada, e vive a prova. Não. O sofrer com resignação é no sentido de não blasfemar. Mas é claro que precisamos trabalhar e nos esforçar continuamente para sair daquela condição. Porque eu trabalho a minha inteligência, trabalho a minha disposição para o bem e eu cresço e evoluo. Então, não é cruzar os braços e sofrer e nada fazer para sair daquela situação. Devemos, claro, nos empenhar para mudar aquela condição de sofrimento, mas com entendimento e não numa sensação de entendimento de vitimismo e resignação diante das provas. Então, eu acho importante também finalizar nesse sentido, né? Eu gosto muito quando ele fala a respeito de quantos espíritos estão esperando essa oportunidade, porque muitas vezes nós, como espíritas, né, entendemos que tem outras encarnações que terão outras oportunidades e a gente fica falando, isso eu resolvo para a próxima encarnação. E, na verdade, a gente precisa aproveitar esse momento que nós temos agora para fazer essa diferença, para realmente botar a mão na massa, tirar da teoria e colocar na prática, né, Evelyn? Então, não pode deixar passar esse momento, porque vai demorar ainda para a gente encarnar de novo, então a gente precisa realmente aproveitar esse instante que é o agora. Evelyn, com certeza. Queria agradecer demais a sua participação, estou muito feliz que você topou estar aqui com a gente logo de manhã. E eu queria abrir um espaço para você também falar um pouquinho a respeito do seu trabalho, comenta aí com o pessoal. E é isso, queria agradecer essa sua participação. Monique, eu que agradeço, adorei, foi super agradável. Realmente, assim, minha manhã já começou realmente com muito brilho. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. E deixo aí o Conhecendo Espiritismo para vocês, para quem não conhece. O Conhecendo Espiritismo, ele é um canal voltado essencialmente para capacitação espírita. Então, realmente, o objetivo do canal é disponibilizar cursos tanto na área doutrinária, como estudo das obras básicas, estudo sistematizado da doutrina espírita, cursos de mediunidade, enfim, os cursos doutrinários, mas também os cursos na área da assistência espiritual que os centros espíritas oferecem. Então, curso de atendimento fraterno, curso de fluidoterapia, que é o passe, para que a gente possa, muitas vezes, levar essa capacitação, esse entendimento mais aprofundado da doutrina espírita. Muitas pessoas são simpatizantes da doutrina, mas poucas pessoas estudam a doutrina, conhecem verdadeiramente a doutrina. E para que nós possamos ser verdadeiros espíritas, é importante conhecer, não apenas ter curiosidade sobre tal. Então, o Conhecendo Espiritismo tem esse papel, por isso realmente que o nosso canal, nós vamos disponibilizando os cursos para quem deseja aprender e estudar um pouquinho mais. Então, se é o seu caso, você que está aí nos ouvindo, visite o Conhecendo Espiritismo. É tudo Conhecendo Espiritismo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no nosso site.
tudo é conhecendo o Espiritismo. Obrigada mais uma vez, foi uma grande honra, Monique. Eu que agradeço, eu conheço esse trabalho maravilhoso, gente. Sigam então a Evelyn aí. E beijo grande, até a próxima, Evelyn. Espero a gente ter novas oportunidades aí de fazer trabalho juntas, tá bom? Com certeza. Grande beijo, Monique. Beijo, Tchau, meus dia. queridos. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau.